Meu coração disparou como um motor descontrolado. Como eu iria pousar um avião no meio da Amazônia? Como duas pessoas sobreviveriam numa região que engole exploradores experientes sem deixar rastros? Mas então, como um milagre, eu vi nossa única esperança. Era um lago. Não era grande, talvez uns 500 metros de diâmetro, mas era nossa única chance de sair vivos daquela situação. A água significava um pouso menos violento que o topo das árvores. A água significava uma possibilidade de sobrevivência. Theo, pega sua mochila e se prepara. Vamos pousar na água, se proteja como puder. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Uma jovem piloto perdida na Amazônia, mas o que ela viveu nos próximos 21 dias mudaria para sempre sua compreensão sobre fé, propósito e a presença divina em nossas vidas. Se você está passando por um momento difícil ou se perguntando qual o sentido da sua jornada, esta história vai tocar profundamente seu coração. Ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Meu nome é Manuela, e aos 25 anos, eu descobri da forma mais assustadora possível que às vezes Deus precisa nos quebrar completamente para nos reconstruir do jeito certo. Por muito tempo acreditei que eu mesma era dona do meu destino, que minhas escolhas e minha força de vontade eram suficientes para construir uma vida plena. Como eu estava enganada. Eu tinha tudo o que qualquer jovem sonharia ter. Diploma em letras com especialização em inglês, emprego estável numa escola particular de Belém, reconhecimento profissional, um salário que me permitia viver confortavelmente. Meus pais estavam orgulhosos, afinal, eu havia seguido exatamente o caminho que eles desejaram para mim desde criança. Mas por dentro, uma tempestade silenciosa consumia minha alma todos os dias. Era como se eu estivesse usando a roupa de outra pessoa, vivendo a vida de outra pessoa, respirando os sonhos de outra pessoa. Todas as manhãs, eu acordava com aquele peso esmagador no peito, como se uma pedra gigante estivesse pressionando meu coração. O espelho me mostrava uma mulher jovem, bem-sucedida, aparentemente realizada. Mas meus olhos não mentiam. Eles refletiam um vazio que parecia um buraco negro, sugando toda a alegria, toda a esperança, toda a razão de existir. Por que eu me sentia tão perdida tendo tudo o que deveria me fazer feliz? Por que aquela tristeza constante que nem eu mesma conseguia explicar? A resposta estava mais perto do que eu imaginava, e chegaria através de uma pessoa que mudaria minha vida de formas que eu jamais poderia prever. Foi através de Theo que descobri que o vazio que eu sentia não era falta de sucesso, dinheiro ou reconhecimento. Era falta de Deus. Era falta de propósito verdadeiro. Era falta de conexão com aquilo que realmente importa na vida. Theo se mudou para minha rua quando eu estava no 3º ano da faculdade, apenas 3 quadras da minha casa. No início, eu apenas o observava de longe no mercado do bairro ou caminhando pelas ruas. Havia algo diferente nele, algo que eu não conseguia definir na época, mas que me chamava a atenção. Era como se ele carregasse uma luz especial, uma paz que irradiava até para quem estava ao seu lado. Quando começamos a conversar durante as caronas que ele me oferecia para dividir os custos da gasolina, descobri que aquilo que eu sentia nele era fé genuína. Theo fazia administração na mesma universidade que eu, mas tinha uma conexão com Deus que eu nunca havia visto em ninguém. Ele vivia convidando pessoas para a igreja do bairro, sempre falava sobre os planos de Deus para cada um de nós, sempre estava orando por alguma coisa ou alguém. E claro, ele vivia me convidando também, mas eu sempre recusava com desculpas educadas. Religião não é para mim, eu dizia. Tenho muito o que estudar no domingo. Como eu me arrependo dessas palavras hoje. Durante aquelas caronas diárias, algo mágico começou a acontecer entre nós. Nos apaixonamos sem perceber, através de conversas profundas sobre a vida, sobre sonhos, sobre futuro. Theo me fazia rir como ninguém conseguia, mas também me fazia pensar sobre questões que eu nunca havia considerado. Ele falava sobre propósito com uma convicção que me deixava inquieta. Falava sobre a vontade de Deus como se fosse algo real e palpável. Falava sobre como às vezes precisamos abrir mão dos nossos planos para seguir o caminho que realmente fomos chamados a trilhar. Vivemos um relacionamento intenso por 10 meses. Foram os melhores meses da minha vida até então, cheios de descobertas, risos, cumplicidade e um amor puro que eu nem sabia que podia existir. Mas foi exatamente esse amor que me trouxe a primeira grande lição sobre como Deus age em nossas vidas.
No final do nosso relacionamento, Theo me disse algo que eu levaria anos para compreender completamente. Manuela, eu não me sinto conectado namorando e fazendo faculdade ao mesmo tempo. Sinto que Deus está me chamando para algo maior. Vou entrar no seminário no ano que vem. Meu mundo desabou naquele momento. Fiquei triste na época, pois era algo que eu não esperava, mas algo dentro de mim também entendia. Theo sempre foi diferente dos outros rapazes. Sempre teve essa luz especial. Sempre soube escutar aquela voz interior que eu nem sabia que existia. E foi quando ele disse algo que plantou uma semente que mudaria minha vida para sempre. E você, Manuela? Quando vai parar de viver a vida que seus pais querem e começar a viver a vida que seu coração deseja? Pela primeira vez, alguém havia tocado no meu ponto mais sensível, na ferida mais profunda da minha alma. Desde criança, eu sonhava em ser piloto de avião. Eu me lembro perfeitamente de ficar horas deitada no quintal de casa, observando os aviões cortando o céu azul, imaginando como seria estar lá em cima, livre, voando entre as nuvens como um pássaro. Quando eu falava sobre esse sonho para meus pais, eles sempre respondiam a mesma coisa. Isso é coisa de menino, Manuela. Uma moça como você precisa escolher uma profissão mais adequada, mais segura, mais feminina. Ou, ninguém contrata piloto de avião mulher, todos querem pilotos homens, se sentem mais seguros. Minha mãe dizia. E assim, durante anos, eu fui enterrando esse sonho bem fundo no meu coração, camada por camada, até que quase esqueci que ele existia. Escolhi letras porque era seguro, porque agradava minha família, porque era o esperado de uma filha obediente e responsável. Mas o vazio que eu sentia todos os dias era exatamente isso. Eu estava vivendo a vida errada, completamente desconectada do meu verdadeiro propósito, daquilo para o que Deus realmente me havia criado. Após o fim do nosso namoro, Theo entrou para o seminário e eu comecei a trabalhar na escola. Mas suas palavras ecoavam na minha mente todos os dias, como um eco que se recusava a se calar. Durante meses eu lutei contra esse sentimento, tentando me convencer de que estava tudo bem, que eu deveria estar grata pelo que tinha, que era bobagem ficar sonhando com impossibilidades. Mas a sensação de vazio só aumentava. Era como se eu estivesse morrendo por dentro, um pouquinho a cada dia. Mesmo cercada de alunos, colegas de trabalho e familiares, eu me sentia profundamente sozinha, como se estivesse vivendo atrás de um vidro grosso que me separava do resto do mundo. Foi então que, numa tarde de sábado ensolarada, o destino, ou melhor, a providência divina, colocou em meu caminho exatamente o que eu precisava ver. Eu estava voltando do mercado quando passei em frente a uma escola de aviação que nunca havia notado antes. Meu coração disparou como um motor de avião sendo ligado. Minhas mãos suaram. Minhas pernas tremeram. Era como se algo dentro de mim estivesse gritando aos berros. É aqui! É isso! É para isso que você nasceu! Entrei apenas para pedir informações, me dizendo que era só curiosidade, que eu não ia fazer nada maluco. Mas saí de lá com a matrícula feita no curso de piloto privado, com o primeiro pagamento já descontado no cartão de crédito. Quando contei para meus pais, a reação foi exatamente o que eu esperava. Minha mãe chorou. Meu pai gritou. Você está jogando sua carreira fora! Eles repetiram durante horas. Como vai sustentar uma família sendo piloto? Isso é coisa de maluco, Manuela! Ninguém contrata piloto mulher! Mas pela primeira vez na minha vida, eu não me importei com a desaprovação deles. Algo havia despertado dentro de mim, uma chama que eu nem sabia que existia. Desde o primeiro dia de aula, eu me apaixonei completamente pela aviação. Era como se eu tivesse encontrado minha verdadeira identidade, como se finalmente estivesse olhando no espelho e vendo quem eu realmente era. Os controles do avião pareciam extensões das minhas próprias mãos. O ronco do motor era música para meus ouvidos. Quando eu estava voando, finalmente me sentia completa. Finalmente me sentia eu mesma. A sensação de liberdade lá em cima era indescritível. Era como se todas as correntes que me prendiam ao chão, todas as expectativas, todos os medos, todas as limitações simplesmente desaparecessem. Entre as nuvens, eu não era mais a filha obediente, a professora certinha, a moça que sempre fazia o que os outros esperavam. Eu era apenas Manuela, livre, plena, exatamente como Deus me havia criado para ser. Durante os 2 anos seguintes, mantive contato esporádico com Theo. Sempre que ele tinha férias do seminário, nos encontrávamos como amigos. Era bonito ver como ambos havíamos encontrado nossos caminhos, mesmo que isso significasse seguir direções completamente diferentes.
Theo me contava sobre seus estudos teológicos, sobre como estava se sentindo realizado seguindo sua vocação sacerdotal, e eu compartilhava minha paixão crescente pela aviação. Havia uma paz nos olhos dele que me impressionava. Era como se ele estivesse exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. E eu também começava a sentir essa mesma paz quando falava sobre voar. Éramos dois jovens que haviam tido a coragem de seguir seus verdadeiros chamados, mesmo quando isso significou decepcionar pessoas que amávamos. No segundo ano do seminário de Theo, recebi uma proposta de trabalho que mudaria tudo para sempre. Uma empresa precisava que eu transportasse uma carga importante de Belém para Manaus, com escala técnica em Santarém para abastecimento. Era meu primeiro voo comercial longo, e eu estava uma mistura de nervosismo e animação que me deixava sem dormir direito. Quando comentei sobre a viagem com Theo durante um de nossos encontros casuais, seus olhos brilharam de uma forma especial. "Que coincidência incrível!" ele exclamou. "Preciso visitar minha tia em Manaus exatamente nessa época. Ela está doente e pediu especificamente para eu ir vê-la. Será que você teria uma vaga extra no avião?" Parecia o destino. Ou melhor, parecia a providência divina, como Theo sempre dizia. Marcamos tudo nos mínimos detalhes. Sairíamos de manhã cedo de Belém, faríamos uma parada estratégica em Santarém para abastecer o avião e almoçar, e chegaríamos a Manaus no final da tarde. Era um plano simples, seguro, rotineiro. Um voo que eu havia feito dezenas de vezes em simuladores e algumas vezes na vida real. Na manhã do voo, o céu estava limpo e azul como uma pintura perfeita. Theo chegou ao aeroporto carregando uma pequena mochila preta e aquele sorriso radiante que eu conhecia tão bem. Antes de embarcarmos, ele me entregou um presente que mudaria minha vida de formas que nenhum de nós poderia imaginar. "Para você ler quando tiver tempo", disse ele, me entregando uma Bíblia novinha em folha e um livro sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma história incrível de transformação. Era perseguidor de cristãos e se tornou o maior evangelizador do cristianismo. "Acho que você vai se identificar com ele." Eu agradeci e coloquei os livros na minha mochila de emergência, sem imaginar que aqueles objetos se tornariam minha fonte de força nos dias mais difíceis da minha vida. Se eu soubesse o que estava por vir, teria abraçado Theo com mais força, teria olhado em seus olhos por mais tempo, teria gravado cada detalhe daquele momento para sempre. O voo começou exatamente como planejado. Decolamos no horário previsto, com condições meteorológicas ideais e visibilidade perfeita. Durante a primeira parte da viagem, Theo e eu conversamos sobre tudo. Sobre nossos sonhos que estavam se realizando, sobre como a vida havia nos levado por caminhos diferentes, mas igualmente gratificantes, sobre como éramos gratos por termos permanecido amigos verdadeiros apesar de tudo. Theo estava radiante falando sobre seus estudos no seminário. Contou sobre um retiro espiritual que havia participado recentemente, sobre como se sentia cada vez mais certo de sua vocação, sobre os planos que tinha para servir a Deus e ao próximo quando se tornasse padre. Havia uma luz em seus olhos que me emocionava profundamente. Eu também compartilhei minha felicidade com a aviação. Contei sobre os voos mais desafiadores que havia feito recentemente, sobre como cada decolagem ainda me dava aquele friozinho na barriga de pura adrenalina, sobre os planos que tinha de expandir minha carreira e talvez um dia pilotar aviões comerciais maiores. A parada em Santarém transcorreu sem o menor problema. Abastecemos o avião seguindo todos os protocolos de segurança. Almoçamos numa lanchonete aconchegante do aeroporto. Theo pediu um sanduíche de frango e eu uma salada, e eu estava com fome, e pedi uma refeição completa de um pirão de peixe, que estava delicioso, e retomamos o voo para Manaus no horário programado. O céu continuava limpo, os instrumentos funcionavam perfeitamente. Tudo indicava que seria mais um voo tranquilo e bem-sucedido. Eu estava confiante, feliz, completamente no controle da situação. Era exatamente assim que eu imaginava minha carreira como piloto. Profissional, segura, bem-sucedida, sem grandes sobressaltos. Como eu estava enganada sobre o que Deus havia preparado para nós naquele dia. Estávamos sobrevoando a imensidão verde infinita da floresta amazônica quando ouvi o som que todo piloto teme mais que qualquer coisa no mundo. O motor começou a falhar. Primeiro foram pequenos engasgos quase imperceptíveis, depois vibrações estranhas que faziam o painel de instrumentos tremer, e finalmente aquele silêncio assustador que significava que estávamos em perigo real. Theo me olhou com preocupação quando viu minha expressão mudar completamente. O sorriso desapareceu do meu rosto.
Minhas mãos se agarraram aos controles com força. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvi-lo por cima do barulho das hélices irregulares. Manuela, está tudo bem? Ele perguntou com a voz calma, mas eu percebi a tensão por trás da tranquilidade. Tentei manter a serenidade profissional enquanto verificava desesperadamente todos os instrumentos do painel. Luzes vermelhas começaram a piscar como alarmes silenciosos. Os ponteiros dos medidores saltavam de forma irregular. Tudo indicava que tínhamos um problema sério e iminente. Estamos com uma falha grave no motor, mas vou tentar resolver, respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Segui rigorosamente todos os protocolos de emergência que havia decorado durante o curso. Tentei reanimar o motor, ajustando a mistura de combustível. Ajustei o passo das hélices para tentar estabilizar o voo. Verifiquei todos os sistemas elétricos e hidráulicos. Mas nada funcionava. Absolutamente nada. O motor estava falhando progressivamente, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir o inevitável. Algum tempo depois, o motor parou completamente. Estávamos planando no alto, mas perdendo cada vez mais altitude. Theo, vamos ter que fazer um pouso de emergência, anunciei, tentando manter a voz firme apesar do terror que começava a tomar conta de mim. Olhei para baixo através da janela e vi apenas floresta. Quilômetros e quilômetros de árvores verdes densas, sem nenhuma clareira à vista, sem nenhuma estrada, sem nenhum campo aberto onde pudéssemos tentar um pouso. Era como olhar para um oceano verde infinito, sem uma ilha sequer onde pudéssemos buscar salvação. Meu coração disparou como um motor descontrolado. Como eu iria pousar um avião no meio da Amazônia? Como 2 pessoas sobreviveriam numa região que engole exploradores experientes sem deixar rastros? Mas então, como um milagre, eu vi nossa única esperança. Era um lago. Não era grande, talvez uns 500 metros de diâmetro, mas era nossa única chance de sair vivos daquela situação. A água significava um pouso menos violento que o topo das árvores. A água significava uma possibilidade de sobrevivência. Theo, pega sua mochila e se prepara. Vamos pousar na água. Se proteja como puder. Rapidamente, com as mãos tremendo de adrenalina e medo, coloquei minha mochila de emergência no colo. Dentro dela estavam os suprimentos básicos que todo piloto consciente carrega. 3 latas de feijão, uma lata de sardinha, um pacote de biscoitos, 2 litros de água, uma lona pequena, uma manta térmica, uma caixa de primeiros socorros, uma faca, um isqueiro, um pedaço de corda, 2 sinalizadores de emergência e os livros que Theo havia me dado naquela manhã que parecia ter acontecido numa outra vida. O pouso foi o momento mais terrorizante da minha existência. O avião bateu violentamente na copa de uma árvore gigantesca antes de atingir a superfície do lago, produzindo um estrondo ensurdecedor que ecoou pela floresta inteira. Senti o impacto me jogando para frente com uma força brutal. Vi Theo sendo arremessado contra o painel de instrumentos, batendo a cabeça com uma força que fez um barulho seco e assustador. Sangue começou a escorrer abundantemente de sua testa. Seus olhos se fecharam imediatamente. Seu corpo ficou completamente mole, inconsciente. Theo! Theo, você está bem? Gritei desesperadamente, mas ele não respondia. O avião começou a afundar rapidamente na água escura do lago. Água gelada entrava pelas janelas quebradas e pelas fissuras da fuselagem como uma correnteza imparável. Eu sabia que tinha poucos segundos preciosos para agir antes que fôssemos engolidos completamente pelas águas. Tentei desesperadamente tirar Theo do assento, agarrando seus braços com toda a força que consegui reunir. Mas ele era muito pesado para mim. Com 1,90 m de altura e 120 kg, enquanto eu tinha apenas 1,60 m e 55 kg, era fisicamente impossível carregá-lo. Era como tentar mover uma montanha com as mãos nuas. A água estava subindo cada vez mais rápido dentro da cabine do avião. Primeiro pelos meus pés, depois pelos joelhos, depois pela cintura. Em questão de segundos estaria pelo meu pescoço. Eu tinha que escolher entre tentar salvar Theo e morrer no processo, ou salvar pelo menos uma de nossas vidas. Com o coração despedaçado em 1000 pedaços, sabendo que carregaria essa decisão pelo resto da vida, agarrei minha mochila e nadei desesperadamente até a margem do lago. Cada abraçada era uma luta contra o desespero, contra a culpa, contra a vontade de voltar e morrer ao lado dele. Quando finalmente cheguei à terra firme, me virei para olhar o avião uma última vez. Ele havia afundado quase completamente,
Apenas a ponta da cauda ainda era visível acima da superfície escura. Theo havia desaparecido junto com nossa única ligação com o mundo civilizado. Naquele momento, sozinha na margem de um lago perdido no coração da floresta amazônica, molhada até os ossos, com ferimentos leves mas dolorosos espalhados pelo corpo, eu finalmente entendi o que era o verdadeiro desespero. Não havia sinal de celular. Não havia estrada. Não havia casa. Não havia ninguém por quilômetros e quilômetros. Eu estava completamente sozinha numa das regiões mais hostis e impiedosas do planeta. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas eu, a floresta infinita, e um silêncio que pesava sobre minha alma como uma lápide de granito. Pela primeira vez na vida, eu compreendi completamente o significado da palavra solidão. Afastei-me cambaleando do lago, procurando instintivamente um local mais seco e seguro. Encontrei uma pequena clareira natural entre árvores gigantescas, um espaço aberto do tamanho de uma sala pequena onde a luz do sol conseguia penetrar através das copas densas. Tirei minhas roupas encharcadas e pesadas, estendendo-as sobre galhos para secar ao sol que começava a se inclinar para o oeste. Com as mãos tremendo não só de frio, mas de choque e terror, peguei a faca da mochila e comecei a construir um abrigo improvisado. Juntei galhos secos, folhas grandes, pedras pequenas, qualquer coisa que pudesse me dar alguma proteção contra os elementos e contra os perigos desconhecidos da noite que se aproximava. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e vermelho como uma pintura dramática, acendi minha primeira fogueira na floresta. As chamas dançavam hipnoticamente, criando sombras estranhas que se moviam como criaturas fantásticas ao meu redor. Abri minha primeira lata de feijão com mãos que mal conseguiam segurar a faca direito. Cada garfada era acompanhada de lágrimas silenciosas que desciam pelo meu rosto sujo e arranhado. Aquele feijão simples e frio sabia como o alimento mais triste e solitário da minha vida. Cada mastigada me lembrava de Theo, me lembrava da minha família que nem sabia onde eu estava, me lembrava de todos os planos e sonhos que talvez nunca se realizassem. Mas foi durante aquela primeira noite terrível e interminável que algo começou a mudar dentro de mim de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. A escuridão na floresta amazônica é algo que quem nunca experimentou não consegue compreender. Não é apenas ausência de luz, é uma escuridão viva, densa, que parece ter substância própria. É uma escuridão que engole não apenas a visão, mas também a esperança, a coragem, a própria sanidade. É como estar enterrado vivo num caixão gigantesco feito de árvores e sombras. Cada ruído me fazia pular de susto. Galhos se quebrando com estalos secos, folhas se mexendo com sussurros misteriosos, passos de animais que eu não conseguia identificar, grunhidos e uivos que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se a floresta inteira estivesse viva, respirando, observando, decidindo se eu era digna de sobreviver até o amanhecer. Segurei a faca com força contra o peito, a lâmina apontada para a escuridão impenetrável, pronta para me defender de qualquer ameaça real ou imaginária. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que estava completamente vulnerável e indefesa. Se algum predador decidisse me atacar, se algum perigo real emergisse das sombras, eu não teria a menor chance de sobrevivência. Era nesse momento de absoluto terror e solidão sufocante que algo que Theo sempre me dizia ecoou na minha mente como uma voz vinda do além. Deus nunca nos abandona, Manuela. Mesmo quando não conseguimos vê-lo, mesmo quando nos sentimos completamente sozinhos, Ele está lá, cuidando de nós, protegendo-nos de formas que nem conseguimos imaginar. Olhei para cima através das copas densas das árvores e vi as estrelas brilhando com uma intensidade que nunca havia visto antes na minha vida. O céu noturno da Amazônia, longe de qualquer poluição luminosa da cidade, revelava um espetáculo celestial de beleza indescritível. Milhões e milhões de estrelas cintilavam como diamantes espalhados sobre veludo negro, formando desenhos misteriosos que pareciam contar histórias antigas sobre esperança e eternidade. A beleza daquele espetáculo cósmico contrastava de forma surreal e quase cruel com o terror absoluto que eu sentia aqui embaixo, perdida e sozinha no chão da floresta. Era como se o céu estivesse me lembrando de que existe algo muito maior que meus medos, algo infinitamente mais poderoso que minha pequenez humana. Foi então que aconteceu algo que meu coração interpretou como um sinal divino. Uma estrela cadente cortou o céu como um raio de luz dourada,
deixando um rastro brilhante que durou alguns segundos preciosos antes de desaparecer na imensidão cósmica. Lembrei-me imediatamente do que as pessoas sempre dizem, que podemos fazer um pedido quando vemos uma estrela cadente, e que esse pedido pode ser atendido por forças maiores que nossa compreensão. E foi nesse momento, sozinha no meio da floresta mais perigosa do mundo, com medo de morrer antes do amanhecer, que comecei a rezar de verdade pela primeira vez na minha vida adulta. Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente se importa comigo, por favor me ajude. Sussurrei para a escuridão, com a voz embargada e as lágrimas descendo livremente pelo meu rosto. Eu não sei mais o que fazer. Estou com muito medo, estou completamente sozinha, e eu não quero terminar minha jornada aqui desta forma. As palavras saíam do meu coração como água de uma fonte que havia estado bloqueada por anos. Eu nunca fui religiosa. Eu nunca te procurei de verdade. Sempre achei que conseguiria viver sem sua ajuda. Mas Theo sempre dizia que o Senhor me amava mesmo assim, que o Senhor tinha um plano especial para minha vida. Se isso é verdade, por favor, me mostre. Me dê forças para suportar o que está por vir. Naquela noite interminável, sozinha sob o manto de estrelas da Amazônia, eu rezei como nunca havia rezado na vida. Palavras que eu nem sabia que conhecia brotavam da minha alma como flores silvestres. Orações que Theo havia me ensinado casualmente durante nosso namoro voltaram à minha memória com uma clareza cristalina. Súplicas que eu nem sabia que existiam dentro de mim se derramavam em direção ao céu como lágrimas de esperança. E pela primeira vez em muito tempo, aquele vazio constante e doloroso que eu carregava no peito há anos, aquele buraco negro que nem o sucesso profissional, nem o reconhecimento, nem os planos para o futuro conseguiam preencher, começou a ser ocupado por algo completamente novo e inexplicável. Era uma sensação estranha e reconfortante ao mesmo tempo. A percepção gradual de que eu não estava realmente sozinha naquela clareira perdida no meio do nada. Era como se uma presença invisível e amorosa estivesse ali comigo, respirando ao meu lado, velando meu sono, protegendo-me de perigos que eu nem conseguia imaginar. Foi com essa sensação misteriosa de paz no meio do terror absoluto, com essa convicção crescente de que forças superiores estavam cuidando de mim, que finalmente consegui adormecer, exausta física e emocionalmente pelo dia mais traumático da minha vida. E foi durante esse sono profundo e reparador que tudo começou a mudar de uma forma que eu jamais poderia imaginar, de maneiras que desafiariam tudo o que eu pensava saber sobre vida, morte, fé e propósito divino. O que aconteceu no segundo dia mudaria para sempre minha compreensão sobre vida, morte e a presença divina entre nós. Acordei com uma sensação estranha, como se alguém tivesse me observado durante toda a noite com cuidado protetor. A primeira claridade da manhã filtrava através das folhas densas das árvores gigantescas, criando um mosaico dourado e verde no chão úmido da minha pequena clareira. Mas havia algo completamente diferente no ar. Uma presença que eu não conseguia explicar racionalmente, mas que sentia com cada fibra do meu ser. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse carregado de uma energia especial, reconfortante e misteriosa ao mesmo tempo. Foi então que ouvi uma voz familiar, suave e incrivelmente reconfortante. Manuela, não tenha medo. Você não está sozinha. Virei a cabeça rapidamente, com o coração disparando, e quase não acreditei no que meus olhos estavam vendo. Ali estava Theo, sentado tranquilamente ao lado do meu abrigo improvisado, com um sorriso sereno e luminoso no rosto. Ele parecia exatamente como sempre foi, mas havia algo diferente, algo que eu não conseguia definir com palavras. Era como se ele estivesse irradiando uma luz suave, quase imperceptível, mas definitivamente presente. Theo! Gritei, com uma mistura de alívio, alegria e incredulidade tomando conta de todo o meu ser. Você está vivo! Graças a Deus! Como você conseguiu sair do avião? Eu pensei que tinha perdido você para sempre. Tentei me levantar rapidamente para abraçá-lo, com lágrimas de gratidão descendo pelo meu rosto. Mas quando me aproximei dele, algo completamente inesperado aconteceu. Theo levantou a mão direita gentilmente, com um gesto suave mas firme, como se estivesse me pedindo para parar onde eu estava. Não me abrace, Manuela. Estou com o braço direito muito machucado, está doendo intensamente. Acho que deve ter quebrado durante a queda do avião, disse ele com uma voz estranhamente calma e serena, para alguém que deveria estar em choque total após sobreviver a um acidente aéreo.
Consegui nadar até a margem do outro lado do lago depois que recuperei a consciência. Caminhei pela floresta durante horas até conseguir te encontrar aqui. Algo muito profundo dentro de mim estranhou essa explicação, mas o alívio imenso de vê-lo vivo e ao meu lado era tão avassalador que não questionei nada naquele momento. Talvez fosse realmente possível. Pessoas sobrevivem a acidentes que parecem impossíveis todos os dias ao redor do mundo. Milagres acontecem quando menos esperamos, não é verdade? Vamos enfrentar juntos esse desafio, Manuela, continuou ele, com aquela determinação inabalável e aquela sabedoria espiritual que eu conhecia tão bem. Vou te ajudar a sair daqui viva e transformada. Me mostre o que você conseguiu salvar do avião. Com as mãos ainda tremendo de emoção, mostrei a ele tudo o que havia conseguido resgatar na minha mochila de emergência, item por item. As 3 latas de feijão enlatado, a lata de sardinha, o pacote de biscoitos Cream Cracker, os 2 litros preciosos de água potável, a lona pequena mas resistente, a manta térmica prateada, a caixa básica de primeiros socorros, a faca de sobrevivência afiada, o isqueiro à prova d'água, o pedaço útil de corda, os 2 sinalizadores de emergência que poderiam salvar nossas vidas, e os livros sagrados que ele próprio me havia presenteado naquela manhã que parecia ter acontecido numa vida anterior. Theo analisou cada item com extremo cuidado e atenção, como se estivesse fazendo cálculos complexos sobre nossas chances reais de sobrevivência na região mais hostil e impiedosa do planeta. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria que parecia muito além de seus anos de seminário. Então ele me disse algo que mudaria completamente minha estratégia de sobrevivência e minha relação com a comida para o resto da vida. Manuela, você precisa ser extremamente inteligente e estratégica com esses suprimentos limitados. Tente segurar sua fome o máximo que conseguir fisicamente. Coma algo somente a partir do 4º ou 5º dia, sempre de manhã, pois esse alimento vai te dar energia para o resto do dia. Recuperamos energia vital não apenas através dos alimentos que consumimos, mas também através do descanso profundo, da oração constante e da conexão espiritual com Deus. Ele me explicou detalhadamente que eu deveria estabelecer uma rotina rígida, comer algo nutritivo de manhã quando acordasse, para ter energia durante todas as atividades do dia. À noite, mesmo sentindo fome intensa, deveria descansar completamente e dedicar tempo à oração e reflexão espiritual, pois o sono reparador e a conexão com Deus também me ajudariam a recuperar as forças físicas e mentais necessárias para sobreviver. Lembre-se sempre disto: fortaleça sua mente através da fé. A mente fortalecida pela oração controla seu corpo, não o contrário. Seu corpo pode sentir fome, sede, cansaço, mas sua mente conectada com Deus pode superar todas essas limitações temporárias. Mas o que ele disse a seguir me deixou completamente sem palavras e profundamente preocupada. Eu tomei uma decisão espiritual definitiva e vou fazer um jejum completo e rigoroso de 21 dias consecutivos, consumindo apenas água pura da chuva e da nascente. O jejum mais longo que já fiz anteriormente foi de 14 dias, durante um retiro espiritual intenso no seminário, e foi para alcançar uma conexão espiritual mais profunda e transformadora com Deus. Mas rezando constantemente e confiando na providência divina, sei com absoluta certeza que consigo completar estes 21 dias. Todo esse alimento precioso que você trouxe na mochila será exclusivamente para você. Tentei desesperadamente convencê-lo a dividir a comida comigo, argumentando que precisávamos manter nossas forças para enfrentar os desafios gigantescos que ainda estavam por vir. Mas ele insistiu com uma determinação que beirava o sobrenatural. Vamos rezar para sermos resgatados o quanto antes, mas enquanto eu estiver na floresta durante 21 dias vou estar de jejum. Durante o tempo que estivermos na floresta, eu vou te ensinar a encontrar outros alimentos nutritivos que a natureza amazônica pode nos oferecer. Vou te mostrar quais insetos são seguros para consumir, como identificar frutas selvagens comestíveis, como construir armadilhas eficientes para capturar peixes e pequenos animais. Por causa disso, você pode consumir tudo o que trouxe na mochila sem nenhuma culpa ou preocupação. Foi nesse momento crucial que a realidade brutal e assustadora da nossa situação me atingiu com a força de um tsunami emocional. Todas as lágrimas que eu havia segurado desde o acidente se derramaram de uma só vez, como uma represa que finalmente se rompe. Comecei a chorar pela primeira vez desde que o avião havia caído no lago, soluçando descontroladamente. Pela primeira vez desde que tudo havia começado, tive medo real.
visceral e paralisante de nunca mais voltar para casa. Medo de nunca mais ver o rosto dos meus pais, nunca mais dormir na minha cama confortável, nunca mais tomar um banho quente, nunca mais comer uma refeição preparada com amor na cozinha da minha mãe. Medo de morrer ali, no meio daquela imensidão verde infinita, sem que ninguém jamais soubesse o que realmente havia acontecido comigo. Estar perdida no coração da selva amazônica era literalmente como procurar uma agulha microscópica num palheiro do tamanho de vários países juntos. Eu tinha tantos sonhos lindos pela frente, tantos planos ambiciosos, tantas aventuras que queria viver, tantos lugares que sonhava conhecer pilotando meu próprio avião. A ideia aterrorizante de que tudo pudesse acabar ali, daquela forma brutal e solitária, me destruía emocionalmente por dentro. Theo se aproximou de mim com aquela sabedoria espiritual profunda que sempre demonstrou desde que o conheci, e disse algo que começaria a mudar completamente minha perspectiva sobre sofrimento, propósito e planos divinos. Manuela, ouça atentamente o que eu tenho para dizer. O que Deus quer de cada um de nós é evolução espiritual constante e crescimento em amor. Deus nunca nos castiga por maldade ou crueldade. Ele nos ensina e nos fortalece através das experiências desafiadoras da vida. Se você está aqui neste momento, se teve esse acidente específico, se está passando por essas circunstâncias aparentemente impossíveis, é porque sua alma precisava de algum aprendizado espiritual específico e transformador. Ele me pediu para fazer uma reflexão profunda e honesta sobre toda a minha vida até aquele momento. O que Deus realmente quer de você, Manuela? O que Ele espera que você se torne? Qual é o propósito maior da sua existência? Uma coisa é o que você quer construir para sua vida baseado em desejos pessoais e expectativas sociais. Outra coisa completamente diferente é o que Deus quer que você se torne baseado no plano divino que Ele tem especificamente para sua alma. Suas palavras ecoavam na clareira como se tivessem substância física própria, penetrando na minha alma como sementes sagradas. A todo momento de nossas vidas, precisamos tomar decisões importantes que definem nosso destino. Não decidir também é uma decisão, e às vezes a mais perigosa de todas. E as decisões verdadeiramente importantes, aquelas que vão impactar profundamente sua vida até seus últimos dias na Terra, essas decisões cruciais precisam ser tomadas não apenas pela sua razão ou pelos seus desejos, mas pela sua intuição espiritual, pela voz silenciosa de Deus falando dentro do seu coração, pela orientação sutil mas poderosa do Espírito Santo. Coloque Deus como centro e guia nas decisões mais importantes de sua vida. Para ilustrar seu ponto de vista com um exemplo prático e tocante, ele me contou a história real de um empresário bem-sucedido que conhecia pessoalmente. Esse homem próspero recebia propostas de negócios aparentemente excelentes todos os meses. Oportunidades que poderiam multiplicar sua riqueza em pouco tempo. Além de pesquisar minuciosamente cada oportunidade de investimento e investigar profundamente o caráter e a competência das pessoas por trás de cada negócio, ele sempre dedicava dias inteiros orando intensamente para saber se aquilo estava realmente de acordo com a vontade de Deus para sua vida. A lógica espiritual por trás dessa atitude era simples, mas revolucionária. Por melhor que fosse qualquer negócio em termos financeiros, ele recusava muitas oportunidades aparentemente lucrativas, pois sabia por experiência própria que entrar num negócio que não estava alinhado com os planos de Deus poderia ser espiritualmente desastroso para sua alma e sua família. Theo continuou desenvolvendo essa filosofia de vida. Quando você escolhe conscientemente investir suas energias, seu tempo e seus recursos numa determinada direção, você automaticamente escolhe não investir em centenas de outras possibilidades. Crescer numa direção errada, motivado apenas por ambição financeira e reconhecimento social, sem considerar o que Deus realmente quer para a sua vida, pode ter consequências espirituais e emocionais completamente inimagináveis. Então ele me fez a pergunta que mudaria absolutamente tudo na minha vida. Reflita com total honestidade sobre sua vida até este momento. O que Deus quer de você neste exato instante da sua existência, Manuela? Você não está aqui perdida na floresta por acaso ou por má sorte. Comece hoje mesmo a ler diariamente o livro que te presenteei sobre a vida transformadora do apóstolo Paulo e mergulhe profundamente na Bíblia. Faça desse tempo aqui na floresta uma renovação espiritual completa para a sua vida e um aprendizado sagrado que durará por toda a eternidade. Aquelas palavras penetraram na minha alma como sementes divinas caindo em terra sedenta e fértil.
Tudo o que Theo havia compartilhado comigo fazia um sentido espiritual profundo e revolucionário que eu nunca havia considerado seriamente antes daquele momento. Como ele sempre costumava dizer com convicção absoluta, não cai nem mesmo uma folha seca de árvore sem que esteja de acordo com a vontade soberana de Deus. Talvez eu realmente precisasse buscar nas orações diárias e na leitura constante da palavra a força espiritual necessária para fortalecer minha fé vacilante e compreender finalmente os motivos espirituais profundos que me haviam levado até aquela situação extrema de sobrevivência. Naquela mesma noite, à luz tremeluzente da fogueira que mantinha os predadores afastados, comecei a ler com profunda atenção o primeiro capítulo do livro sobre a vida extraordinária do apóstolo Paulo. A história daquele homem me impressionou de uma forma que jamais imaginei ser possível. Paulo havia sido Saulo de Tarso, um perseguidor implacável e cruel dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Ele caçava os cristãos primitivos como um predador sanguinário e implacável, prendendo-os, torturando-os, às vezes até sendo responsável por suas execuções brutais. Era um homem movido pelo ódio religioso e pela convicção distorcida de que estava servindo a Deus através da violência. Mas numa manhã transformadora no caminho para a cidade de Damasco, onde planejava capturar mais cristãos, sua vida foi completamente revolucionada por um encontro sobrenatural, direto com Jesus Cristo ressuscitado. Uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia o derrubou do cavalo. Uma voz divina ecoou dos céus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante milagroso e aterrorizante, o perseguidor brutal se transformou no maior evangelizador da história do cristianismo. O homem que destruía a igreja se tornou o fundador de dezenas de comunidades cristãs pelo mundo conhecido. O assassino de cristãos se tornou mártir por Cristo. Enquanto lia sobre a conversão dramática e sobrenatural de Paulo, senti algo profundo e inexplicável se movendo dentro do meu coração, como se as palavras do livro estivessem sendo escritas diretamente na minha alma por uma mão divina e invisível. Era como se cada frase tivesse sido escolhida especificamente para mim, naquele momento exato da minha vida, naquela clareira perdida no meio da floresta mais selvagem do mundo. Na terceira noite na floresta, eu já havia me acostumado um pouco com a escuridão absoluta e sufocante que caracteriza as noites amazônicas. Os sons noturnos ainda me assustavam profundamente. Rugidos distantes, galhos se quebrando misteriosamente, passos furtivos de criaturas invisíveis. Mas eu começava a confiar mais na minha fé crescente, dedicando longos períodos rezando intensamente e pedindo proteção divina antes de tentar dormir. Era extraordinário e inexplicável como a oração começava a me trazer uma sensação genuína de segurança e paz interior que eu nunca havia experimentado antes em toda a minha vida, nem mesmo nos momentos mais tranquilos da minha infância protegida. Theo demonstrava um comportamento bastante peculiar, que eu comecei a notar com crescente curiosidade. Ele nunca ficava presente comigo o tempo todo, 24 horas por dia. Às vezes estava ali ao meu lado, conversando profundamente sobre espiritualidade e me orientando sobre técnicas de sobrevivência. Outras vezes, simplesmente desaparecia por horas, ou até dias inteiros, explicando que estava explorando outras áreas da floresta ou se retirando para momentos intensos de oração e jejum em lugares mais isolados. Quando estava fisicamente presente comigo, ele ficava sempre com o terço católico nas mãos, rezando silenciosamente o rosário completo várias vezes ao dia, movendo os dedos lentamente pelas contas sagradas, enquanto seus lábios sussurravam orações que eu não conseguia ouvir claramente. No quinto dia de nossa aprovação conjunta, acordei me sentindo emocionalmente mais abatida e fisicamente mais frágil pelos últimos dias intensos de tensão psicológica, medo constante, alimentação inadequada e privações extremas. Olhei para Theo sentado serenamente ao meu lado e senti uma necessidade súbita e urgente de expressar toda a minha gratidão pelo que ele estava fazendo por mim. Theo, obrigada por absolutamente tudo que você tem feito, disse eu, com a voz profundamente embargada de emoção sincera. Obrigada pela amizade verdadeira e incondicional, pela companhia reconfortante desses dias aterrorizantes e por me ajudar a sobreviver aqui na floresta mais perigosa do mundo. Fiz uma pausa emocional, reunindo toda a minha coragem para dizer algo extremamente íntimo que vinha guardando no fundo do coração há muito tempo. Tenho muita saudade da época que namorávamos na faculdade. Confesso que fiquei bastante triste e até um pouco revoltada quando você decidiu entrar para o seminário
e escolher a vida religiosa. Mas com o tempo, eu entendi completamente sua decisão vocacional e aprendi a aceitar e respeitar sua escolha de servir a Deus. Mas se um dia, por qualquer motivo, você decidir deixar a vida religiosa e voltar para o mundo secular, promete que vai me procurar? Theo olhou profundamente para o céu azul infinito, acima das copas das árvores gigantescas, permanecendo em silêncio absoluto por vários minutos longos e pesados. Seus olhos brilhavam com uma luz que eu não conseguia identificar completamente. E eu compreendi instintivamente que um assunto pessoal e íntimo como esse não poderia e não deveria ser forçado ou insistido. Aquele silêncio eloquente dele já foi uma resposta completa e definitiva. E eu respeitei totalmente sua escolha consciente de não se pronunciar sobre questões que podiam entrar em conflito direto com os votos sagrados de celibato que havia feito perante Deus e perante a Igreja. No sexto dia, acordei com os primeiros raios dourados do sol amazônico e não encontrei Theo em lugar algum ao redor da nossa clareira. Chamei por ele várias vezes, fazendo eco pela floresta densa, mas não obtive nenhuma resposta. Senti uma pontada de preocupação, mas decidi respeitar sua necessidade de momentos solitários de oração e reflexão. Continuei mantendo o ritual espiritual diário que estava se estabelecendo naturalmente. Rezar com fervor ao acordar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e pedindo proteção e orientação. Depois abrir a Bíblia Sagrada em qualquer página aleatória e ler com atenção total o que aparecesse, como se fosse uma mensagem divina específica e personalizada para aquele dia particular da minha jornada. Naquela manhã memorável, a página que se abriu diante dos meus olhos foi Filipenses 4:19, e as palavras saltaram da página como se estivessem em chamas douradas. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Aquelas palavras sagradas caíram no meu coração sedento como chuva refrescante depois de uma seca prolongada. Era exatamente o que minha alma angustiada precisava ouvir naquele momento específico de incerteza crescente e medo sobre o futuro. Era como se Deus estivesse me falando direta e pessoalmente através daquelas palavras antigas, me assegurando que Ele não havia me esquecido ou abandonado naquela floresta aparentemente sem fim. Theo finalmente apareceu na tarde do 8º dia, emergindo silenciosamente da vegetação densa logo depois que acordei de um cochilo reparador debaixo da sombra fresca de uma árvore gigantesca. Fiquei genuinamente aliviada e preocupada ao mesmo tempo com seu longo desaparecimento. Theo, onde você esteve todo esse tempo? Fiquei muito preocupada. Você desapareceu por 2 dias completos sem dar notícias. Ele me explicou com aquela calma sobrenatural que sempre demonstrava. Saí para explorar sistematicamente áreas mais distantes da floresta, tentando encontrar alguma pista útil sobre nossa localização exata e qual direção deveríamos seguir para encontrar algum sinal de civilização ou alguma comunidade indígena que pudesse nos ajudar. Infelizmente, não consegui descobrir nada realmente útil para nossa situação. Então, ele acrescentou algo que me tocou profundamente. Não precisa nunca se preocupar comigo, Manuela. Durante esses dias que estive fisicamente ausente, passei o tempo inteiro em oração profunda e jejum rigoroso, refletindo sobre uma passagem específica da Bíblia, que fala sobre as provações pelas quais Deus nos faz passar, para nos fortalecer espiritualmente e nos preparar para missões maiores. Ele citou com precisão. Em Tiago 1:12 está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Suas provações aqui nesta floresta têm um propósito espiritual muito maior do que você consegue enxergar ainda, Manuela. Deus está te preparando para algo extraordinário. A chuva abundante na Amazônia se revelou uma bênção divina disfarçada. Sempre que conseguia, eu corria para posicionar estrategicamente todas as latas vazias que tinha para coletar a água pura da chuva tropical. Usava a lona resistente que cobria meu abrigo como um funil gigante e improvisado, canalizando cada gota preciosa para os recipientes. Água potável nunca seria um problema real enquanto as chuvas tropicais continuassem caindo regularmente sobre a floresta. Era como se Deus estivesse me lembrando constantemente que Ele realmente supre todas as nossas necessidades básicas, exatamente como prometido nas Escrituras. No 8º dia transformador, terminei de ler completamente o livro extraordinário sobre a vida do apóstolo Paulo. Que história absolutamente extraordinária, inspiradora e profundamente comovente. Chorei intensamente várias vezes durante a leitura,
especialmente nos capítulos que descreviam sua jornada radical de transformação espiritual. Paulo havia literalmente passado de perseguidor implacável e sanguinário de cristãos inocentes a perseguido por sua fé inabalável em Jesus Cristo. A frase que Jesus lhe disse sobrenaturalmente na estrada de Damasco ecoava constantemente na minha mente como um eco sagrado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Me emocionei profundamente com os ensinamentos revolucionários de Paulo sobre fé, esperança e amor incondicional. Seus escritos sobre a transformação radical que Jesus Cristo pode operar na vida de qualquer pessoa, independentemente do seu passado, tocavam fundo na minha alma. E chorei ainda mais intensamente quando li sobre seu martírio corajoso no final da vida. Aquele homem extraordinário havia dado literalmente sua vida física pela causa espiritual em que passou a acreditar com todo o seu coração, sua alma e sua mente. Havia escolhido conscientemente a perseguição, a prisão, os açoites, os apedrejamentos e, finalmente, a morte, ao invés de renunciar à fé que havia transformado completamente sua existência. Comecei a abraçar genuína e profundamente os ensinamentos fundamentais da doutrina cristã pela primeira vez na minha vida adulta. Cada vez que lia passagens específicas da Bíblia Sagrada ou relia trechos marcantes do livro sobre Paulo, minha mente se clareava progressivamente, como se véus invisíveis estivessem sendo removidos dos meus olhos espirituais. Era uma sensação completamente nova e libertadora, como se correntes pesadas e invisíveis que me prendiam há anos e anos estivessem sendo quebradas uma por mãos divinas. Algumas amarras emocionais e espirituais profundas que eu carregava desde a infância, sem nem mesmo ter consciência da sua existência, estavam sendo delicadamente desatadas e removidas da minha alma pela primeira vez. E foi exatamente nesse momento de abertura espiritual crescente que os eventos mais extraordinários e inexplicáveis da minha vida começaram a se manifestar de forma cada vez mais intensa e inegável. No 9º dia, todo o alimento que eu havia conseguido salvar do avião finalmente se esgotou completamente. Era uma sensação desesperadora olhar para as latas vazias e saber que, a partir daquele momento, dependeria exclusivamente da floresta para sobreviver. Meu estômago roncava com uma intensidade que ecoava pela clareira como um rugido de animal ferido. Foi exatamente naquele momento de maior necessidade física e desespero crescente que Theo apareceu, como se tivesse sentido minha urgência, através de alguma conexão espiritual invisível e poderosa que eu ainda não compreendia completamente. Vamos procurar algo nutritivo para comer na floresta, Manuela. Sua comida acabou hoje, mas a natureza amazônica é generosa e pode nos fornecer exatamente o que precisamos para manter você viva e forte. Pegue essa lata vazia. Hoje vamos aprender a encontrar larvas que podem literalmente salvar sua vida nos próximos dias. Theo me ensinou com paciência extraordinária e conhecimento impressionante a procurar por fendas específicas na casca rugosa das árvores centenárias e embaixo de troncos apodrecidos caídos no chão úmido e escuro da floresta. Para minha surpresa inicial e nojo profundo, encontramos várias larvas brancas e gordas de insetos, algumas surpreendentemente grandes, do tamanho do meu polegar. Não tenha repugnância nem preconceito, Manuela. Essas larvas contêm mais proteína pura que um bife. São literalmente o alimento de sobrevivência mais nutritivo e completo que existe na floresta amazônica, explicou ele enquanto eu reunia pelo menos umas 10 larvas numa lata pequena, lutando contra minha aversão natural e meu reflexo de vômito. Milhões de pessoas ao redor do mundo consomem insetos regularmente como fonte principal de proteína. É apenas uma questão de mentalidade e necessidade, continuou Theo com aquela sabedoria prática que sempre demonstrava. No final daquele dia extremamente desafiador, preparei-me mentalmente para o que seria uma das refeições mais estranhas, difíceis e marcantes da minha vida inteira. O sabor das larvas não era absolutamente nada agradável. Na verdade, era profundamente repugnante, com uma textura pegajosa e oleosa que grudava desagradavelmente no céu da boca e deixava um gosto metálico persistente na língua. Mas cada larva repulsiva que eu forçava a engolir, controlando com toda a minha força de vontade o impulso natural de vomitar violentamente, eu sentia meu corpo me agradecendo profunda e visceralmente pelo combustível vital que estava recebendo. Era proteína concentrada e pura para manter não apenas minha força física diminuída, mas também minha capacidade mental crucial de tomar decisões corretas numa situação extrema de vida ou morte.
Durante todo aquele 9º dia crucial e tenso, escutei com o coração disparando de esperança desesperada os barulhos distantes mas inconfundíveis de helicópteros e aviões de busca e resgate, passando sobre a floresta infinita e impenetrável. Cada som motorizado que cortava o silêncio opressivo da selva fazia minha alma literalmente pular de expectativa quase incontrolável. Eles estão me procurando. Alguém sabe que estou aqui. Meus pais devem ter acionado as autoridades, pensava eu, com lágrimas de esperança descendo pelo rosto sujo e arranhado. Mas a realidade cruel e implacável era impossível de ignorar. A selva amazônica é imensamente gigantesca, maior que muitos países inteiros somados, e eu era apenas um ponto microscópico e insignificante perdido entre milhões e milhões de árvores, aparentemente idênticas, que se estendiam até onde a vista alcançava. Os aviões de busca nunca passavam perto o suficiente para me notarem lá embaixo da copa fechada das árvores, uma formiga humana desesperada tentando sobreviver num oceano verde infinito e hostil que parecia se estender até o fim do mundo. Mas naquele 9º dia específico, o barulho de um helicóptero pareceu diferente dos anteriores. Mais próximo, mais real, mais próximo do que qualquer outro que eu havia escutado desde o acidente. Meu coração explodiu numa torrente de adrenalina pura e esperança selvagem. Eu tinha apenas 2 sinalizadores preciosos na mochila de emergência. 2 chances únicas, irreversíveis e definitivas de ser vista e resgatada do alto pelas equipes de busca que sabiam que eu estava perdida em algum lugar daquela imensidão verde. Corri desesperadamente, tropeçando em raízes e galhos, até o local onde havia uma pequena elevação rochosa, o único ponto mais aberto e potencialmente visível da nossa clareira improvisada. Com as mãos tremendo violentamente de nervosismo extremo, esperança desesperada e terror paralisante de desperdiçar minha chance única de salvação, acendi um dos sinalizadores vermelhos com dedos que mal conseguiam segurar o objeto corretamente. O sinalizador produziu uma coluna densa e brilhante de fumaça vermelha intensa que subia em espirais dramáticas através da copa aparentemente impenetrável das árvores gigantescas. A fumaça se destacava contra o verde da floresta, como um grito de socorro materializado, como uma oração desesperada sendo enviada aos céus. Fiquei ali por 30 minutos intermináveis, angustiantes e quase eternos, acenando com os braços até quase deslocar os ombros de tanto movimento frenético, gritando até ficar completamente rouca e sem voz, fazendo qualquer movimento corporal que pudesse chamar a atenção dos salvadores invisíveis que passavam tão perto fisicamente, mas tão longe da minha realidade desesperada. Pulava, acenava com a camisa, fazia gestos exagerados, urrava como um animal ferido. Qualquer coisa que pudesse transformar minha presença microscópica numa realidade visível para os pilotos lá em cima. Mas foi completamente em vão. Uma frustração esmagadora e devastadora. O helicóptero continuou seu rumo, desaparecendo gradualmente no horizonte infinito e verde, levando consigo uma das minhas 2 únicas chances reais e concretas de resgate e retorno à civilização. Desabei literalmente no chão rochoso, chorando de frustração profunda, desespero crescente e uma sensação terrível de que talvez nunca fosse encontrada naquela vastidão sem fim. Do 10º ao 15º dia, minha rotina diária de sobrevivência extrema se estabeleceu num padrão exaustivo, monótono, mas absolutamente necessário para manter minha existência precária. Eu procurava incessantemente, obsessivamente por larvas nutritivas escondidas embaixo de cascas de árvores mortas, pequenos insetos como formigas e gafanhotos que pudessem fornecer proteína, qualquer coisa orgânica que pudesse me dar as vitaminas e minerais essenciais para manter meu corpo funcionando minimamente. Me sentia cada vez mais fraca fisicamente. Podia sentir meus músculos diminuindo visivelmente, minha energia se esgotando progressivamente, minha resistência mental sendo testada até os limites extremos da sanidade humana. Minha roupa estava ficando larga, meu rosto cada vez mais magro e angular, meus braços perdendo a força que sempre tiveram. Mas esses pequenos insetos que eu conseguia caçar literalmente me mantinham viva e minimamente funcional, fornecendo exatamente o combustível básico necessário para que meu coração continuasse batendo, meu cérebro continuasse funcionando, minha vontade de viver permanecesse acesa mesmo nas horas mais escuras. Foi durante esse período crítico que Theo apareceu novamente com uma ideia engenhosa que poderia mudar completamente minha situação alimentar.
Vamos construir uma armadilha sofisticada e inteligente para peixes usando apenas materiais naturais que a floresta nos oferece. Você vai fazer um funil estratégico com galhos finos e flexíveis e posicioná-lo cuidadosamente na parte mais rasa do lago, exatamente onde os peixes pequenos costumam nadar, próximo à margem, procurando alimento e abrigo. Ele me orientou detalhadamente sobre a técnica ancestral. Use uma larva gorda e suculenta como isca absolutamente irresistível. Os peixes menores não conseguirão resistir ao cheiro e à visão. Construí a armadilha meticulosa e pacientemente, seguindo cada uma de suas instruções detalhadas, entrelaçando os galhos flexíveis num formato engenhoso de cone invertido, que permitiria aos peixes entrar facilmente seguindo o cheiro da isca, mas dificultaria drasticamente sua saída uma vez que estivessem dentro da estrutura. Posicionei a armadilha cuidadosamente na água cristalina e fria do lago, exatamente onde pequenos peixes prateados e dourados costumavam aparecer regularmente nas primeiras horas silenciosas da manhã, quando a superfície da água refletia perfeitamente o céu rosa e laranja do amanhecer. Todos os dias subsequentes, sem exceção, eu verificava ansiosamente se havia capturado alguma coisa, meu coração sempre batendo forte de expectativa e esperança renovada. Cada manhã era uma nova oportunidade, uma nova chance de sucesso que poderia significar a diferença entre um dia de fome dolorosa e um dia de nutrição adequada. No início, apenas frustração amarga e latas completamente vazias me esperavam. Mas mantive a armadilha funcionando com determinação obstinada e fé crescente, renovando a isca fedorenta sempre que necessário, ajustando cuidadosamente a posição conforme as condições variáveis da água, a direção do vento e o movimento dos peixes. Paciência, Manuela. Theo me lembrava sempre que eu demonstrava desânimo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Sua provisão chegará no momento exato em que você mais precisar. No 14º dia, acordei me sentindo particularmente fraca, faminta e emocionalmente devastada de uma forma que nunca havia experimentado antes na minha vida inteira. Era como se todas as privações físicas acumuladas, o isolamento psicológico completo e a incerteza sobre minha sobrevivência estivessem finalmente convergindo para me quebrar completamente por dentro. Minha mente começou a pregar peças cruéis. Eu via vultos entre as árvores que não existiam. Ouvia vozes chamando meu nome que eram apenas o vento passando pelas folhas. Sentia cheiros de comida que eram apenas ilusões criadas pelo meu cérebro desesperado. O desespero tomou conta da minha alma de forma completamente avassaladora e destrutiva. Era como se uma escuridão densa e pegajosa estivesse me engolindo viva, sufocando não apenas meu corpo, mas principalmente minha esperança de algum dia sair daquele lugar. Comecei a chorar descontroladamente, soluçando como uma criança completamente perdida, abandonada e sem nenhuma perspectiva de futuro. Sentia que não estava mais aguentando suportar todo aquele sofrimento aparentemente sem fim e sem propósito. A vontade de simplesmente desistir de tudo, me entregar passivamente à floresta e aceitar meu destino final estava se tornando quase irresistível e sedutora. Eu não aguento mais, Deus! Gritei para o céu através das lágrimas salgadas que queimavam meu rosto ferido. Eu não tenho mais forças para continuar lutando contra isso. Por favor, ou me leva logo para acabar com esse sofrimento, ou me tira daqui antes que eu enlouqueça completamente. Foi exatamente nesse momento crítico de total desespero existencial e colapso emocional completo que Theo apareceu como sempre fazia, mas havia algo ainda mais luminoso, mais poderoso na sua presença naquele momento específico. Era como se ele estivesse irradiando uma energia sobrenatural que conseguia cortar através da escuridão que me envolvia. Eu estava orando intensamente ali perto, na margem do lago, quando senti no meu espírito que você precisava urgentemente de ajuda e encorajamento espiritual, disse ele com aquela serenidade sobrenatural que sempre irradiava, mas agora amplificada de uma forma que quase machucava os olhos de tão brilhante. Desabei emocionalmente com ele de forma totalmente vulnerável e sem nenhuma reserva. Não estou mais aguentando passar por esse sofrimento terrível e interminável, Theo. Quero desistir de absolutamente tudo. Não consigo mais lutar contra essa situação. Minhas forças físicas, emocionais e mentais acabaram completamente. Estou no fim da linha. Theo me olhou profundamente nos olhos com uma compaixão que parecia emanar luz própria, uma ternura que transcendia qualquer amor humano que eu já havia conhecido, e disse algo que transformaria completamente e para sempre minha perspectiva sobre sofrimento,
propósito divino e redenção eterna. Manuela, pare por um momento e pense com profundidade no sofrimento infinitamente maior que Jesus Cristo passou voluntariamente por nossa causa, por amor a cada um de nós. Ele escolheu conscientemente se sacrificar para salvar a humanidade inteira, suportando dores físicas absolutamente torturantes e agonia espiritual completamente inimagináveis para qualquer ser humano. Suas palavras penetraram na minha alma como flechas de luz dourada que dissipavam a escuridão. Jesus foi traído pelo amigo mais próximo, abandonado pelos discípulos que haviam prometido dar a vida por ele, humilhado publicamente perante toda Jerusalém, torturado por soldados sádicos e crucificado de forma brutal como um criminoso comum, mesmo sendo completamente inocente e puro. Theo continuou com uma autoridade espiritual que eu nunca havia sentido antes, emanando de qualquer ser humano. Se ele conseguiu suportar tudo aquilo por amor incondicional e eterno a nós, você também pode suportar suas provações temporárias aqui na Terra. Seu sofrimento neste momento tem um propósito eterno e sagrado que você ainda não consegue compreender completamente, mas que será revelado no tempo certo de Deus. Ele me encorajou com palavras que pareciam vir diretamente do céu. Continue rezando todos os dias com fé inabalável e confiança total. Continue lendo a Bíblia Sagrada e absorvendo profundamente os ensinamentos transformadores de Jesus Cristo. Sua aprovação não é castigo divino, é preparação espiritual. Deus está te preparando nestes dias para uma missão extraordinária que você cumprirá quando sair daqui. No 15º dia, enquanto procurava desesperadamente por qualquer tipo de alimento numa área mais densa e selvagem da floresta, onde raramente me aventurava devido aos perigos aumentados, ouvimos um barulho súbito e ameaçador na vegetação próxima. Meu coração parou por um segundo. Theo gritou com urgência controlada. Uma cobra! É jovem, mas grande o suficiente para servir como alimento nutritivo e sustancioso por vários dias. Venha rapidamente com a faca, mas cuidado para não se machucar. Vi que era uma sucuri jovem deslizando silenciosamente entre as folhas secas e os galhos caídos. Mesmo sendo filhote, era consideravelmente grande e intimidante. Talvez 1,5 metros de comprimento e grossa como meu braço, com músculos poderosos visíveis sob a pele brilhante. Meu coração disparou simultaneamente de medo primário e adrenalina de sobrevivência. A cobra me olhava com olhos frios e calculistas, sua língua bifurcada saindo e entrando rapidamente para captar meu cheiro. Sabia que era uma situação de vida ou morte. Ou eu a mataria, ou ela poderia me atacar e potencialmente me matar com sua força esmagadora. Com um galho resistente e pesado que encontrei no chão úmido, consegui prender firmemente a cabeça perigosa da cobra contra a terra, mantendo-a imobilizada enquanto ela se contorcia violentamente tentando escapar. Com movimentos rápidos e precisos, a eliminei com a faca afiada. Pedi perdão silencioso e respeitoso àquela criatura magnífica, sabendo que sua vida preciosa se tornaria combustível essencial para preservar a minha. Era o ciclo natural da sobrevivência, mas ainda assim senti um peso emocional por tirar uma vida, mesmo que fosse necessário. Muito bem, Manuela. Agora tire completamente o couro da cobra com cuidado, orientou Theo com precisão quase cirúrgica. Corte toda a carne em tiras finas e uniformes. Faça uma fogueira bem forte e intensa, e cozinhe absolutamente tudo muito bem, até ficar completamente assado por dentro e por fora. O cozimento rigoroso mata todos os parasitas e bactérias perigosas que podem estar presentes na carne de animais selvagens. Depois ele me ensinou uma técnica ancestral de conservação de alimentos que povos indígenas usavam há milênios. Agora use a fumaça densa da fogueira para defumar lentamente todas as tiras de carne. Esse processo natural vai preservar o alimento sem estragar por vários dias, mesmo no calor intenso e na umidade constante da floresta tropical. A carne de cobra tinha um sabor completamente único e estranho, algo meio entre frango desfiado e peixe grelhado, mas era infinitamente mais palatável e nutritiva que as larvas que eu havia sido forçada a comer. Mastigava cada pedaço lentamente, saboreando não apenas o gosto, mas principalmente a sensação de estar recebendo proteína real, substancial e rica. Como sempre fazia por educação e carinho, ofereci respeitosamente a Theo parte generosa da comida, explicando que havia carne suficiente para ambos por vários dias. Mas mais uma vez, ele recusou gentilmente com um sorriso sereno, mantendo seu jejum de 21 dias com uma disciplina férrea que desafiava completamente toda a lógica e resistência humana normal.
Seu corpo precisa dessa nutrição muito mais que o meu, Manuela. Continue se alimentando bem para manter suas forças, dizia ele sempre, sem demonstrar nenhum sinal de fome, fraqueza ou necessidade física. No 18º dia, finalmente tive um sucesso absolutamente extraordinário com minha armadilha artesanal para peixes. Quando fui verificar pela manhã, seguindo minha rotina diária de esperança renovada, havia um peixe prateado e brilhante de aproximadamente 1 quilo preso no funil engenhoso de galhos entrelaçados. Meu coração literalmente explodiu de alegria pura e incontrolável. Era como descobrir um tesouro enterrado por piratas, como receber um milagre direto e tangível das mãos amorosas de Deus, como ganhar na loteria espiritual da sobrevivência. Preparei o peixe com todo o cuidado e reverência que merecia, limpando-o meticulosamente com a faca afiada, e assando-o lentamente sobre o fogo até ficar dourado, perfeitamente cozido e emitindo um aroma que fazia minha boca salivar intensamente, depois de dias comendo apenas insetos e cobra. Aquela refeição tinha literalmente o sabor da vitória contra a morte, da providência divina materializada, da esperança renovada e fortalecida. Cada pedaço suculento que mastigava cuidadosamente era acompanhado de lágrimas silenciosas de gratidão infinita e reconhecimento do cuidado sobrenatural que estava recebendo. Obrigada, meu Deus. Orei em voz alta pela primeira vez na vida com fé genuína e reconhecimento total. Obrigada por este alimento sagrado e nutritivo. Obrigada por não me abandonar aqui nesta floresta. Obrigada por me mostrar todos os dias que o Senhor realmente cuida de mim, mesmo quando eu não mereço. Guianoane, mas foi durante essas semanas intensas e transformadoras de sobrevivência extrema que a verdadeira transformação revolucionária começou a acontecer nas profundezas mais secretas da minha alma. Não era apenas uma questão prática de encontrar comida e água para manter meu corpo biológico vivo e funcionando. Era uma metamorfose espiritual completa, profunda e irreversível que estava ocorrendo dia após dia, oração após oração, página da Bíblia Sagrada após página da Bíblia, versículo após versículo que penetrava em camadas cada vez mais profundas da minha consciência. Cada manhã, quando acordava naquela clareira perdida no coração pulsante da floresta mais selvagem e misteriosa do planeta, eu não sentia apenas fome física no estômago vazio. Sentia uma fome espiritual crescente e insaciável de Deus, de compreensão divina, de propósito eterno e transcendente. Era como se minha alma sedenta estivesse sendo gradualmente alimentada por uma fonte divina, cristalina e inesgotável, que eu nunca havia conhecido antes, nem mesmo suspeitado que existisse dentro de mim ou ao meu redor. As orações que haviam começado como súplicas desesperadas, aterrorizadas e quase incoerentes por salvação física imediata, estavam se transformando organicamente em conversas íntimas, pessoais e profundamente significativas com o próprio Criador do universo infinito. Eu falava com Deus sobre absolutamente tudo sem nenhuma reserva ou vergonha. Meus medos mais profundos e paralisantes, meus sonhos mais secretos e íntimos, meus arrependimentos mais dolorosos e persistentes, minha gratidão mais sincera e comovida por estar viva e sendo cuidada mesmo nas circunstâncias mais adversas imagináveis. E de alguma forma completamente misteriosa, inexplicável pela lógica humana, mas absolutamente real e palpável, eu sentia que ele me escutava atentamente com amor paternal infinito. Sentia que cada palavra sussurrada era ouvida com compaixão divina, cada lágrima derramada era vista e valorizada, cada momento de desespero era acolhido com misericórdia eterna e compreensão sobrenatural. A Bíblia que Tel me havia presenteado naquela manhã que parecia ter acontecido numa vida anterior, estava se tornando muito mais que um livro comum de papel e tinta. Estava se tornando meu tesouro mais precioso e valorizado, meu guia infalível de sobrevivência espiritual, minha fonte inesgotável de força sobrenatural e esperança renovada. Cada versículo que eu lia com atenção total parecia ter sido escrito especificamente para minha situação particular, para meu momento exato de vida, para minhas necessidades emocionais e espirituais mais urgentes e profundas. Era como se Deus estivesse usando aquelas palavras milenares e sagradas para falar diretamente comigo, pessoalmente, intimamente, me orientando passo a passo através da minha jornada de transformação radical e renascimento espiritual. No 19º dia,
Quando acordei com os primeiros raios dourados do sol amazônico, havia uma atmosfera completamente diferente e especial na floresta ao meu redor. O próprio ar parecia eletrificado e carregado de expectativa sagrada, como se algo extraordinário, definitivo e transformador estivesse prestes a acontecer. Theo estava sentado serenamente ao meu lado como sempre, mas sua presença irradiava uma luz ainda mais intensa e poderosa que o normal. Era como se ele estivesse conectado diretamente a uma fonte de energia celestial que o fazia brilhar com uma luminosidade quase física. Manuela, disse ele com uma voz que parecia ecoar simultaneamente de dimensões espirituais distantes e do centro do meu próprio coração, você está finalmente pronta para compreender completamente e aceitar por que Deus te trouxe até este lugar sagrado de transformação. Naquele momento carregado de significado transcendente, com uma clareza súbita e cristalina que me atingiu como um raio dourado de revelação divina, comecei a suspeitar que minha jornada na floresta estava prestes a tomar uma direção que eu jamais poderia ter imaginado em meus sonhos mais extraordinários ou pesadelos mais intensos. Foi exatamente então que abri a Bíblia aleatoriamente, como fazia religiosamente todas as manhãs, desde que começara essa prática espiritual. Mas desta vez meus olhos caíram sobre uma passagem que mudaria minha vida para sempre, que alteraria fundamentalmente minha compreensão sobre amor, sacrifício e redenção eterna. Era João 3,16, o versículo mais famoso, citado e amado de toda a cristandade mundial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela primeira vez na minha vida adulta consciente, aquelas palavras não foram apenas tinta impressa numa página antiga e amarelada. Foram uma revelação pessoal e direta, uma declaração de amor divino incondicional dirigida especificamente para mim, Manuela, perdida na floresta amazônica, mas encontrada por Deus, abandonada pela civilização, mas adotada pelo Pai Celestial. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sujo e marcado como rios caudalosos de libertação e renascimento. Era como se anos e anos de vazio existencial, de busca desesperada sem direção clara, de viver a vida completamente errada e desalinhada com meu propósito divino, estivessem sendo literalmente lavados da minha alma por águas purificadoras de redenção e perdão. O buraco negro gigantesco que eu carregava no peito desde a adolescência, aquele vazio doloroso e persistente que nem o sucesso profissional, nem o reconhecimento social, nem os relacionamentos românticos, nem os planos ambiciosos para o futuro conseguiam preencher, estava sendo ocupado completamente por uma luz dourada, quente e viva, que eu nunca havia conhecido ou sequer imaginado que pudesse existir. Jesus! Sussurrei pela primeira vez na vida com fé verdadeira, genuína e transformadora, sentindo cada sílaba do nome sagrado vibrar através de todo o meu ser. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim pessoalmente. Eu creio que o Senhor me ama exatamente como eu sou. Eu aceito o Senhor como meu Salvador pessoal e único, como meu Senhor e Rei eterno. Naquele instante absolutamente sagrado e transformador, sozinha numa clareira perdida no meio da Amazônia selvagem, mas rodeada pela presença divina mais real que qualquer presença física, eu nasci de novo espiritualmente de forma completa e irreversível. Não foi apenas uma decisão mental calculada ou emocional temporária. Foi uma transformação sobrenatural que eu sentia acontecendo literalmente em cada célula do meu corpo físico, em cada pensamento da minha mente renovada, em cada fibra da minha alma recriada. O vazio existencial que me acompanhou fielmente por anos foi instantaneamente preenchido pela presença viva, real e amorosa de Jesus Cristo, habitando permanentemente dentro de mim. A tristeza constante e inexplicável que carregava como um peso morto foi substituída por uma alegria sobrenatural que transcendia completamente todas as circunstâncias externas. O medo paralisante de morrer sozinha na floresta foi transformado miraculosamente numa paz que passava todo o entendimento humano, numa confiança absoluta de que, acontecesse o que acontecesse comigo fisicamente, minha alma estava eternamente segura nas mãos amorosas do meu Salvador. Foi nesse momento supremo de conversão genuína e renascimento espiritual que Theo se aproximou de mim com aquele sorriso luminoso que eu conhecia tão bem, mas agora amplificado com uma glória celestial que quase machucava os olhos, e disse algo que mudou completamente minha compreensão sobre propósito, destino
e providência divina. Agora você finalmente compreende toda a verdade, Manuela. Você não caiu nesta floresta por acidente trágico ou má sorte. Você foi trazida aqui pelo próprio Deus para este encontro transformador com Jesus Cristo. Seu vazio existencial não era falta de sucesso material ou reconhecimento profissional. Era a falta de Jesus Cristo habitando permanentemente em seu coração. E agora que o encontrou de verdade, sua vida terrena nunca mais será a mesma, e sua vida eterna está garantida para sempre. No 21º dia, era ainda muito cedo pela manhã, quando o sol mal começava a pintar o céu de rosa e dourado, que Theo me acordou com urgência incontrolável e excitação que eu nunca havia visto nele antes. Manuela, acorde rapidamente. Você está escutando esse barulho? É o resgate. Eles finalmente vieram te buscar. Deus respondeu nossas orações. O barulho inconfundível de helicóptero era mais próximo e real que qualquer outro que eu havia escutado em todos esses dias de espera. Angustiante. Meu coração explodiu numa mistura indescritível de pânico, alegria, adrenalina e esperança selvagem. Depois de 21 dias, finalmente, Theo gritou com uma autoridade e urgência que cortava através do ar matinal. Rápido, não perca tempo! Pega o último sinalizador na mochila e atira agora mesmo! Theo! Questionei desesperadamente com a voz trêmula de emoção. E se eles não nos virem desta vez? É o último sinalizador que tenho. Se não funcionar, nunca mais teremos outra chance. Atira sem medo e vamos orar juntos para que Deus permita que nos vejam, respondeu ele com uma fé inabalável e contagiante que me deu coragem instantânea. Corri tropeçando até a clareira mais aberta e ativei o sinalizador com as mãos tremendo de adrenalina pura e esperança desesperada. A fumaça vermelha brilhante subiu como uma oração materializada, como um grito de socorro finalmente sendo ouvido pelos céus. Agora rápido, pega o isqueiro, queima os gravetos secos. Vamos fazer ainda mais fumaça para ter certeza absoluta que nos vejam, gritou Theo com uma energia que eu nunca havia visto nele. O helicóptero parecia estar se afastando quando de repente, milagrosamente, deu meia volta dramática no céu azul. Meu coração quase parou de emoção pura. Theo, eles nos viram. Eles realmente nos encontraram. Estão vindo diretamente em nossa direção. Gritei de alegria incontrolável, acenando freneticamente com os braços, pulando, fazendo qualquer movimento que pudesse confirmar minha presença para os salvadores que se aproximavam. O barulho das hélices ficava cada vez mais forte, mais próximo, mais real. Após 21 dias de isolamento completo, eu finalmente veria outros seres humanos. Finalmente voltaria para casa, para minha família, para minha vida. O primeiro socorrista desceu do helicóptero através de uma corda, equipado com todo o material de resgate profissional. Quando seus pés tocaram o chão da clareira, ele correu até mim e perguntou com urgência profissional. Você é Manuela Santos? A piloto que desapareceu há exatos 21 dias junto com Teodoro Silva? Sim, somos nós. Estamos aqui há 21 dias inteiros. Respondi com a voz completamente rouca de emoção e desuso, mal conseguindo formar as palavras corretamente. E onde está Teodoro? Preciso resgatar vocês dois imediatamente, perguntou o socorrista, olhando ao redor da clareira com atenção profissional. Virei-me automaticamente para onde Theo estava apenas alguns segundos antes e não vi absolutamente nada. Apenas a floresta vazia, apenas árvores e vegetação densa. Meu sangue gelou instantaneamente. Theo! Cadê você? Vieram nos resgatar! Vamos embora finalmente! Gritei desesperadamente para a floresta silenciosa, mas apenas o eco distante da minha própria voz retornou, ecoando entre as árvores como uma resposta fantasmagórica. O socorrista me olhou com preocupação crescente e confusão profissional. Senhora Manuela, vou procurar nos arredores imediatos, mas primeiro preciso colocá-la em segurança no helicóptero. As condições meteorológicas estão mudando rapidamente e não podemos manter a aeronave parada muito tempo com este vento forte que está se formando. Não, por favor, não podem deixar Theo aqui. Ele me salvou, ele está em algum lugar próximo. Implorei desesperadamente, mas o socorrista já estava me guiando firmemente em direção ao helicóptero. Durante o voo de resgate até o hospital mais próximo, olhei pela janela da aeronave vendo a floresta infinita se estender abaixo de nós como um oceano verde sem fim. Em algum lugar lá embaixo estava Theo, e meu coração se partia em pedaços por deixá-lo para trás após tudo o que havia feito por mim. No hospital regional, depois de receber soro intravenoso,
fazer exames médicos completos e comer minha primeira refeição civilizada em 3 semanas. Uma sopa morna que sabia como o alimento mais delicioso do mundo. A equipe médica e de resgate entrou no meu quarto com expressões sombrias e pesadas. O comandante da operação de resgate respirou fundo antes de falar, claramente desconfortável com o que precisava me informar. Senhora Manuela, sinto muito, mas precisamos comunicar-lhe informações muito difíceis sobre Teodoro Silva. Ele fez uma pausa dolorosa. Ele não resistiu ao impacto violento da queda do avião. Teodoro faleceu no momento exato do acidente, há 21 dias. Conseguimos localizar e resgatar o corpo dele, ainda preso pelo cinto de segurança, dentro da fuselagem do avião submerso. Isso é completamente impossível, insisti com veemência, as lágrimas começando a descer pelo meu rosto em torrentes. Theo esteve comigo durante absolutamente todos os 21 dias. Conversamos diariamente. Ele me ensinou técnicas de sobrevivência, me orientou espiritualmente, me ajudou a encontrar comida. Como ele poderia estar morto? Senhora Manuela, compreendemos que esta informação é extremamente chocante, disse o psicólogo da equipe médica com gentileza profissional. Você pode ter experienciado alucinações vívidas causadas pelo trauma psicológico extremo, pela desnutrição severa, pela desidratação e pelo isolamento social prolongado. São reações completamente normais do cérebro humano em situações de sobrevivência extrema. O comandante continuou com detalhes que destroçaram meu coração. O corpo de Teodoro foi localizado pela nossa equipe de mergulho no interior do avião que estava submerso a 3 metros de profundidade no lago. Pelo estado de decomposição avançado do corpo e pelas evidências forenses, não restam absolutamente nenhumas dúvidas científicas de que ele faleceu no momento exato do impacto, há exatos 21 dias. Mas ele falava comigo. Ele me ensinava coisas sobre sobrevivência que eu nunca soube antes. Ele citava versículos bíblicos que eu nunca havia lido. Argumentei desesperadamente, tentando fazer com que acreditassem na minha experiência real. Senhora, o trauma pode fazer a mente criar memórias muito vívidas e detalhadas, explicou pacientemente o psicólogo. Seu subconsciente pode ter acessado informações que você havia esquecido conscientemente. Talvez coisas que Teodoro lhe havia ensinado durante o relacionamento de vocês, ou conhecimentos de sobrevivência que você absorveu de filmes, documentários ou livros sem perceber. Naquele momento terrível, mas simultaneamente revelador, quando a realidade médica e científica se chocou frontalmente com minha experiência espiritual profunda, tudo começou a se encaixar com uma clareza cristalina que me atingiu como uma revelação divina final. Theo havia aparecido para mim não como um sobrevivente físico do acidente, mas como um anjo enviado diretamente por Deus para cumprir uma missão sagrada e específica. Ele havia vindo do mundo espiritual para me ensinar não apenas os caminhos da sobrevivência física na floresta, mas principalmente para me guiar no caminho mais importante de todos, o encontro transformador com Jesus Cristo. Agora fazia todo o sentido perfeito quando ele recusava responder perguntas pessoais íntimas, quando não queria ser abraçado fisicamente, quando desaparecia misteriosamente por dias inteiros. Agora eu compreendia completamente por que ele conseguiu fazer um jejum sobrenatural de 21 dias sem demonstrar fraqueza, porque seu corpo espiritual glorificado não precisava de alimento terreno. Chorei intensamente durante horas e horas, mas não eram apenas lágrimas amargas de tristeza pela perda física de Theo. Eram principalmente lágrimas de gratidão infinita, de reconhecimento, de admiração pelo amor divino que havia orquestrado cada detalhe da minha experiência. Theo havia cumprido perfeitamente sua missão celestial, me salvar não apenas da morte física na floresta, mas principalmente da morte espiritual eterna. Ele me havia conduzido diretamente a Jesus Cristo, e essa era uma dádiva infinitamente mais preciosa que a própria vida terrena. Uma semana depois do resgate, já recuperada fisicamente e instalada confortavelmente na minha casa familiar, tive um sonho extraordinariamente vívido e real que permanece gravado na minha memória como se fosse uma experiência física concreta. Theo apareceu no sonho com uma aparência completamente restaurada, jovem, radiante e gloriosa. Sua face brilhava com uma luz suave mais intensa, e ele estava vestido com roupas brancas que pareciam irradiar pureza. Me abraçou com uma ternura infinita que transcendia qualquer amor humano, e disse palavras que curaram definitivamente todas as feridas do meu coração. Não se sinta culpada por absolutamente nada, Manuela amada.
Minha hora terrena havia chegado exatamente como Deus havia determinado desde antes da fundação do mundo. E tudo aconteceu precisamente como Ele planejou com perfeição absoluta. Estou infinitamente feliz e realizado porque você finalmente se converteu genuinamente e abraçou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e eterno. Ele sorriu com aquela luz celestial que agora eu compreendia completamente ser divina. Esses 21 dias sagrados de jejum, privação e provação espiritual fortaleceram seu espírito de forma sobrenatural e permanente. Agora você está completamente renovada, purificada e preparada. Daqui em diante, sua vida terrena será completamente outra. Uma vida conduzida diariamente pelos ensinamentos transformadores de Jesus Cristo. Uma vida com propósito eterno e significado transcendente. Nos abraçamos uma última vez naquele encontro espiritual. Chorei lágrimas de despedida misturadas com gratidão infinita. E acordei com lágrimas reais nos olhos, mas com uma paz sobrenatural e indescritível preenchendo completamente todo o meu coração regenerado. Após esse evento sobrenatural e transformador, minha vida mudou radical, completa e permanentemente. Abracei o cristianismo genuíno com todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha mente e todas as minhas forças. Meu testemunho poderoso sobre os 21 dias milagrosos na floresta amazônica tocou profundamente milhares e milhares de pessoas por todo o país. Minha história se tornou fonte abundante de esperança e encorajamento para pessoas passando por suas próprias provações, crises de fé, momentos de desespero e buscas por significado. Vi lágrimas de reconhecimento nos olhos de quem ouvia meu testemunho. Vi corações se abrindo para Jesus. Vi vidas sendo transformadas através da minha experiência. Aprendi a valorizar intensamente e com gratidão profunda as coisas aparentemente simples da vida civilizada que antes considerava garantidas. Dormir numa cama limpa e confortável, tomar um banho quente e relaxante, comer uma refeição caseira por mais simples que fosse, abraçar meus pais, conversar com amigos, pilotar um avião em segurança. Cada privilégio pequeno da civilização se tornou motivo diário de oração de gratidão. Cada conforto básico virou oportunidade de louvar a Deus pela sua bondade e provisão constantes. Um ano depois do resgate milagroso, quando eu já havia estabelecido uma nova rotina de vida centrada completamente em Cristo, conheci Marcos, um homem viúvo de 35 anos, cristão dedicado e piedoso, pai de uma menina de 8 anos, com quem me identifiquei profundamente tanto na fé quanto no propósito de vida. Nos apaixonamos gradualmente através de conversas profundas sobre espiritualidade, missão cristã e família. Nos casamos numa cerimônia simples, mas profundamente significativa, celebrada na mesma igreja onde eu havia sido batizada após minha conversão. Tivemos juntos um filho lindo, e hoje nossa família unida vive uma vida completamente centrada em Cristo, dedicando-nos ao serviço a Deus e ao próximo com alegria genuína. Descobri através daquela experiência transformadora na floresta que o vazio existencial profundo que senti durante anos e anos não era falta de sucesso profissional, relacionamentos românticos, reconhecimento social ou realizações materiais. Era especificamente falta de Jesus Cristo habitando permanentemente no meu coração como Senhor e Salvador. Só Jesus pode preencher completamente o buraco gigantesco que existe naturalmente no coração humano decaído. Só Ele pode dar verdadeiro propósito transcendente, significado eterno e alegria sobrenatural à nossa existência terrena limitada. Se você está assistindo esta história real neste momento e se sente profundamente vazio por dentro, mesmo tendo conquistado tudo o que o mundo considera importante e desejável, sucesso financeiro, relacionamentos, carreira, reconhecimento, saiba com absoluta certeza que existe uma resposta definitiva e eterna para esse vazio doloroso. Jesus Cristo está esperando pacientemente, com amor infinito e braços abertos, para preencher seu coração sedento com amor incondicional, paz que transcende toda compreensão humana e propósito eterno que jamais pode ser destruído pelas circunstâncias temporárias. Assim como ele me encontrou perdida fisicamente numa floresta amazônica, mas principalmente perdida espiritualmente na vida, ele pode te encontrar exatamente onde você estiver neste momento. Em casa, no trabalho, numa crise, numa transição, numa busca. Não importa absolutamente nada seu passado, seus erros mais graves, suas falhas mais vergonhosas, suas decisões mais equivocadas. O amor de Deus por você é completamente incondicional, imerecido e transformador.
Faça esta oração sincera comigo agora, do fundo mais profundo do seu coração, com fé genuína. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço humildemente que sou pecador e que preciso desesperadamente do Senhor para me salvar. Creio que o Senhor morreu voluntariamente na cruz pelos meus pecados pessoais e ressuscitou em poder para me dar vida eterna e abundante. Aceito o Senhor como meu Salvador pessoal e único, como meu Senhor supremo e Rei eterno. Entre agora no meu coração e transforme completamente minha vida. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade genuína e fé real, sua vida espiritual acaba de mudar para sempre de forma irreversível. Você não está mais espiritualmente sozinho nem abandonado. Jesus Cristo agora vive permanentemente no seu coração através do Espírito Santo, e sua jornada de transformação progressiva está apenas começando. Procure uma igreja cristã bíblica sólida na sua cidade. Adquira uma Bíblia Sagrada e comece a ler diariamente, especialmente o Novo Testamento. Ore todos os dias. Conte para outros sobre sua decisão e permita que Deus use sua nova vida transformada para impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Que Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente sua vida de forma sobrenatural e que você experimente pessoalmente o mesmo amor transformador, a mesma paz indescritível e o mesmo propósito eterno que experimentei naqueles 21 dias sagrados que mudaram não apenas minha vida terrena, mas principalmente minha eternidade completa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor eterno. Amém.